Bom dia, pessoal, muito bom dia. Quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Galera chegando aqui no Instagram, 7 em ponto. Galera do Face também, o Face hoje tá demorando para carregar. Entrou, beleza. Daqui a pouco a galera vai entrar aqui também. Presta atenção na música, hein? Presta atenção na música aí. Vai ser importante essa referência aí. É isso aí, galera. Lives 007 fazem parte da jornada Leg. Bom dia, Ré. Bem-vinda. Bom dia aí, Sabrina. Bom dia, Silvana. Também chegando aqui pelo Face. Muito bom, galera, começar o dia aí com informação, com conhecimento. Bom dia, Ana. Bom dia, Marco. Bom dia a todo mundo aí que tá chegando. Valéria também. Legal, pessoal, vamos lá, hein? Vamos lá, porque o tema é também muito trepidante aí. E 7h30 vamos concluir, porque tem um seminário para fazer hoje às 8 horas com o pessoal do Grupo Avante, uma distribuidora de produtos animais. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, Cássia. Bom, galera, vamos lá, hein? O tema hoje... Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui. O tema hoje é emoções. Cara, como esse negócio é impressionante e como isso passa batido e como que isso é de tremenda importância, né? Eu já comentei aqui nas nossas lives, nos nossos encontros, como é que o sistema de mundo que a gente vive é um sistema que privilegia a dimensão física, a dimensão intelectual, mas ele não privilegia a dimensão emocional. Então nós passamos aí boa parte da nossa vida reprimindo emoções, escondendo sentimentos, e vamos fazer uma distinção entre o que é emoção, o que é sentimento, vamos distinguir essas duas coisas, e procurar entender um pouco isso, né? Opa, legal, já tem um pessoal do seminário aqui, o Rodrigo Moreira está chegando aqui, está falando, a gente se encontra às 8, beleza, Rodrigo. Então já aproveita e vamos já fazer o esquenta aqui já. Então, olha só, então esse é um tema tão delicado que a gente não pode esperar que as escolas, que as empresas, ou que a própria igreja, ou outras organizações sociais deem conta disso. Nós, como adultos, maduros, independentes ou interdependentes, emocionalmente preparados, vamos ter que buscar essas informações. Então, eu separei essa nossa conversa em dois momentos, em duas etapas. Uma etapa um pouco mais, eu confesso, não muito atraente, porque é uma etapa mais processual, mais científica. E eu sei que não é muito a minha pegada, não é muito o jeitão das nossas lives aqui, mas esse é o tipo do conhecimento, pessoal, que vai ser importante tomar consciência de como é que a coisa flui, como é que a coisa acontece. E depois sim a gente dá um tom mais lúdico e mais baseado em histórias, para a gente poder então assimilar o melhor possível e fazer então o que a gente vem fazendo nessas lives 007, né? Um estudo e um encontro com foco, disciplina, uma missão e um resultado no final, né? A minha intenção sempre é sair dessa live melhor do que a gente entrou, com um pouco mais de conhecimento, um conhecimento assimilado que reflita uma ação no fim das contas. E aí é que tem tudo a ver com emoção. A palavra emoção tem o nome ação dentro da palavra emoção, né? Pra você ter uma ideia, e muitos sabem disso, emoção vem do latim emovere, né? Emovere, há versões que dizem que esse ezinho aí inicial tem um tom de energia e o movere tem um tom de mover mesmo. Então, a emoção, turma, é o seu combustível, é o que faz você se mover, é o que faz você andar, seja em direção a algo que você quer, seja em direção contrária ao que você quer. São as emoções que fazem você buscar ou fugir. Então aquele conceito de busca ou fuga, né? Você passa a vida fazendo duas coisas, ou buscando ou fugindo. Esse conceito é de extrema importância porque ele determina a forma como predominantemente você opera o seu modelo mental e, consequentemente, o seu padrão emocional. Ontem a gente falou de crenças.
Crenças e emoções estão completamente interconectados, porque uma coisa faz um fluxo com a outra, tá bom? Então, olha só, eu vou falar de um negócio que, sinceramente, é muito mais uma curiosidade, porque nós não somos, né, pelo menos a maioria de nós aqui não é um estudioso da neurociência, mas é uma curiosidade importante de saber, né? E a curiosidade, depois se você quiser aprofundar, você pode me perguntar, ou então você pode entrar na internet e você vai ver. Mas o fato é o seguinte, olha, emoção são programas de ação, tá? Emoção são programas, e por que programas? Porque envolve uma série de elementos de uma circuitaria extremamente complexa, onde envolve fenômenos eletroquímicos que disparam de alguma maneira um conjunto de ações perceptíveis e não perceptíveis, conscientes e inconscientes também. Então, aí já começa a fazer uma distinção entre emoções e sentimentos, tá? Então preste atenção no seguinte: você recebe um estímulo externo, tá? Um som que você ouve, um barulho ensurdecedor, você já fica arrepiado, né? Isso é efeito emocional. Então você recebe um estímulo, seja auditivo, visual, olfativo, degustativo, ou até mesmo tátil, né? Esse estímulo sensorial tenderá a passar pelo tálamo, que é um elemento do cérebro que fica bem aqui no meio. Esse elemento, ele vem e tem um olha que legal isso, galera. Aí ele dá o cérebro dá um significado na área do neocórtex, que é a parte logo anterior aqui à caixa craniana, na testa aqui, tá? Isso passa por um dispositivo que tem no cérebro chamado giro do cíngulo. Não quero que você guarde esses nomes, eu quero apenas que você entenda que tem um processo acontecendo, tá? Esse giro do cíngulo dispara um elemento para o hipocampo, que vai para o hipotálamo, que dispara uma série de substâncias, também fugindo o nome agora, são neurotransmissores e hormônios, tá? Isso vai para o tálamo anterior, a parte anterior do tálamo, volta para o giro do cíngulo, e aí, galera, o que acontece? Tem uma interpretação dessa emoção, que é o sentimento, e depois tem uma resposta corporal. Essa resposta corporal é uma ação, que nós aqui conversando chamamos de comportamentos. Tudo bem? Então você tem um circuito acontecendo. Um estímulo que vem, pode ser externo, pode ser interno, pode ser o teu pensamento também, uma memória. Muitas pessoas são escravas das suas memórias. Então você tem uma memória, ou você tem um impacto de um estímulo externo, isso passa pelo tálamo, passa pelo córtex sensorial, passa pelo giro do cíngulo, passa pelo hipocampo, hipotálamo, passa pelo tálamo anterior, gera uma emoção, um sentimento, que é uma experiência individual. A emoção ela é inconsciente, e quando você tem consciência da emoção, ela vira um sentimento. Ah, Luiz, mas quer dizer que a gente tem emoções inconscientes? Sim, tem reações de uma emoção que você não tem consciência, como por exemplo, quando você está com medo, é razoável acreditar que a sua pupila dilata. Você não tem consciência disso. Você não vê, você não sente ela dilatar, né? Acontecem mecanismos nessa circuitaria interna que você não tem a menor noção. Tem secreção de cortisol, tem secreção de adrenalina, você não tem consciência disso. Você só tem o comportamento associado a isso. Então, veja, eu tô comentando sobre isso porque é importante o nosso entendimento saber que é um processo isso. E esse processo, quanto mais você se apropria desse processo, mais você entende como você processa o sentimento. Então é importante, turma, e se você quiser anotar, anota aí, é importante que você procure responder duas perguntas, né? E esse procure responder duas perguntas é uma questão mais retórica mesmo, de exercício de autoconhecimento. Como você pensa e como você sente. Procura depois, num exercício íntimo, você com você mesmo, num papel, escrever assim: como eu penso?
Começa a imaginar como é que você recebe, como é que as informações chegam para você e como é que você trata essa informação. Você trata a informação de qualquer maneira ou você avalia a informação? Você procura identificar a fonte, a origem, ou você já engole sem saber de onde vem? Você procura ver a validade, o formato, ou você já bota para dentro e com risco de se intoxicar? Né? O pensamento, né, ele obedece uma lógica parecida, deixa eu mostrar um diagrama aqui, muito simples, parecida com um diagrama de processo. O que é um diagrama de processo? Um processo é uma entrada, uma transformação e uma saída, né? Então você coloca, por exemplo, uma batata na água quente, ela fica minutos na água fervendo, sai uma batata cozida. Você lê uma informação no jornal, ela passa por mecanismos de significação que você dá através do seu sistema de crenças e valores, e sai uma reação do outro lado aqui, uma atitude, uma ação ou coisa do tipo. Entender o que acontece aqui dentro é autoconhecimento. Por isso que eu me tornei um estudante de psicologia, por isso que eu vou me tornar um psicólogo, porque eu quero entender isso aqui melhor e quero ajudar a mim e a outras pessoas a entender isso aqui melhor e a lidar melhor com isso aqui, porque nesse momento, nesse exato momento, tem pessoas sendo manipuladas por essas entradas aqui. E essas entradas podem vir de pessoas que têm cargos relevantes na sua vida, líderes, influências. Quantas pessoas estão aqui conosco que ainda devem, na altura desse campeonato, ainda colocar muitas culpas em pai e mãe, porque colocaram coisas na cabeça. Ontem mesmo, depois da nossa live, uma amiga me mandou pelo WhatsApp uma foto de uma pergunta que o filho dela fez para ela, né? Mãe, que crença vocês colocaram na minha cabeça? E é uma pessoa que já adulta, né? Aí ela ficou assim um tanto quanto angustiada, ela falou, Binato, olha o que eu recebi do meu filho, né? E claro, eu estava lendo uma palavra, eu estava lendo um dizer ali no WhatsApp, mas é como se eu estivesse sentindo de uma certa maneira a angústia dela. E até uma pontinha de culpa, né? Que são sentimentos, tá? Não emoções. Porque é racionalizado e é percebido. E aí eu falei para ela, eu mandei um áudio para ela e falei assim, olha, uma resposta que eu daria para minha filha, se ela perguntasse para mim, pai, que tipo de crenças, que crenças vocês colocaram em mim? Eu responderia da seguinte maneira, minha filha, eu procurei colocar ou passar para você as melhores crenças que eu poderia passar, com todo o amor do mundo. Mas, obviamente, eu não posso ter sido bem-sucedido em todas as tentativas. E se caso alguma crença que eu coloquei em você não tenha sido bem recebida, não seja útil, eu estou aqui do teu lado para te ajudar a eliminar ou a ressignificar. Porque senão, se eu me coloco no lugar da culpa e eu peço perdão por certas coisas, posso até pedir perdão de uma maneira madura, mas eu não posso, não devo e não quero me sentir culpado, porque senão eu transformo o meu filho numa vítima. E, obviamente, me transformarei no vilão. E não somos nem vítimas nem vilões. Nós somos humanos em busca de aprendizado, em busca de conhecimento, em busca de fortalecimento da nossa própria existência. De uma existência plena e autônoma. Então, se eu quero uma existência plena e autônoma para mim, eu também vou querer isso para minha filha. E vou tratá-la como alguém pleno e autônomo. Ainda que ela ainda não seja. Mas eu vou começar a fazer isso. Então veja, são emoções, galera. As emoções estão em todos os lugares. E agora mais ainda por causa desse mundo que estamos vivendo, com uma série de reações emocionadas em função do que está acontecendo. Então, voltando para cá, e eu quero deixar bem claro, turma, essa nossa conversa não é para o mundo, essa nossa conversa é para nós que estamos aqui. Tá? É para você que está aqui me ouvindo, para mim que estou falando, para que você comece a se dar conta do seguinte: como eu falo para mim, eu, Luiz, e você, Mônica, Débora, Célia, Renata, Fernanda, Marcos, como você lida com as suas emoções? Como é que você lida com esses estímulos que chegam para você e como é que você dá significado para esses estímulos? Porque aí a gente entra nessa distinção entre emoções, que são esses programas de ação,
que são essas reações internas que disparam uma interpretação consciente dessa emoção, que é o sentimento, e isso aí leva você a um comportamento. E quantas vezes você teve comportamentos, ou você conheceu pessoas que se comportaram de tal forma que se arrependeram depois? E olha que bacana isso, pessoal. Arrependimento não tem nada a ver com culpa. Arrependimento tem a ver com uma compreensão de que o que eu fiz não foi bom, não trouxe um bom resultado para mim nem para outros, então eu vou mudar a minha direção. É como se eu estivesse corrigindo a minha rota para ter outros comportamentos e outros resultados. Esse é o sentido de arrependimento. Por alguma razão que não cabe aqui explicar, ou dar a minha explicação, não explicar, mas dar a minha explicação, arrependimento foi muito conectado à culpa. E eu quero te pedir uma gentileza: elimine a culpa da sua vida. Ah, Binato, mas se eu eliminar a culpa da minha vida, eu vou botar o que no lugar? Uma coisa muito simples e muito adulta e muito madura: responsabilidade. Responsabilidade. Elimine a culpa e coloque no lugar a responsabilidade. E no momento em que você assumir a responsabilidade, o conceito de arrependimento se transforma num conceito de reinvenção de mim mesmo. É como se eu estivesse fazendo, como o Rodi está me lembrando aqui, uma metanoia, uma transformação pessoal, uma transformação em mim. E aí eu morro, eu mato aquele que eu fui e faço nascer aquilo que eu me tornei. Portanto, que em algumas linhas da filosofia nós somos sempre um vir a ser. Nós somos sempre uma pessoa que está por vir. Eu acredito, e estou falando da minha crença, nós nunca estamos prontos. Podemos, no máximo, estar preparados, mas nunca estamos prontos. É tipo um alimento. O alimento preparado não está pronto. Para ele estar pronto, ele tem que passar por um processo. E depois que ele está pronto, ele tem que ser rapidamente consumido, senão ele estraga. E se você está pronto, usa logo essa prontidão, senão ela vai estragar. Por isso tem pessoas que ficam esperando muito para entrar em ação. E eu fui assim durante muito tempo. E confesso que às vezes ainda pago um preço por isso, entende? Então, esse é o papel, esse é o conjunto de coisas que uma emoção pode trazer para a gente, né? Imagina a seguinte situação, né? Eu explico muito isso numa formação que eu e Rodi ministrávamos, né? Chamada... Como é que chamava mesmo? Master em Desenvolvimento Humano e Organizacional. Uma formação em Coaching, Mentor e Counseling. Bem bacana, que fizemos aí por mais de 25, 26 turmas. E eu espero voltar com esse programa, porém em formato online, muito em breve, ainda esse ano, tá? Então, olha só, imagina o seguinte, nós contávamos essa história, né? Imagina um salva-vidas que está ali de prontidão, né? Ele está ali preparado, mas não está pronto, porque ainda não tem um afogado, mas ele está ali preparado para a ação. Então ele ouve um estímulo, né? Alguém gritando, né? Ou ele tem um estímulo visual de alguém se debatendo na água, né? Corta essa imagem e imagina o nadador, né? o futuro afogado no mar, se divertindo, em estado tranquilo, né? Usufruindo daquele momento da vida dele, tendo suas emoções e sentimentos daquela experiência, né? No mar, tranquilo, bacana. De repente ele se vê tão distante da margem, e ele começa a pensar assim, modelo mental, caramba, eu estou muito distante, eu acho que eu não vou conseguir voltar. Aí ele começa a dar vazão às suas emoções, tá? Corta essa imagem e volta para o salva-vidas. O salva-vidas está lá sentado, observando tudo, ele vê alguém se debatendo. Aí ele começa a pensar, opa, aquela pessoa está se afogando, eu vou lá salvar. Então ele tem uma ação advinda de uma emoção. Aí é legal a gente analisar esses dois lados, esses dois personagens aí, né? O salva-vidas, pessoal, no momento que ele responde ao estímulo de que tem alguém se afogando, ele sente medo? Se você acha que ele sente medo, manda um joinha para mim, ou escreve sim. Se você acha que ele não sente medo, manda um não joinha para mim, ou escreve não. O que você acha? Você acha que o salva-vidas, quando ele é acionado para salvar a vida de alguém, ele sente medo? Luiz Tomás diz sim, sente medo. A Renata Balan também sim. A Cirlei também sim. A Ana também sim, né?
Moreira também sim, Laiane também sim. E vocês estão absolutamente certos, porque ele sente medo, porque o medo é uma das 5 emoções básicas nossas. Todo ser humano sente raiva, sente medo, sente afeto, sente alegria, sente tristeza. Todos os seres humanos sentem isso. É claro que para alguns isso pega de um jeito e gera um sentimento diferente. Para outros pega de outro jeito e gera um sentimento diferente, porque o meu sentimento depende da minha própria experiência vivida e que significado eu vou dar para aquela emoção. Então o salva-vidas, ele sente medo. E eu não preciso perguntar para vocês se o afogado também sente medo. O afogado também sente medo, mas aí tem uma distinção crucial, turma, que pode salvar a nossa vida daqui para frente, tá? O salva-vidas está vivendo com o medo. Percebe isso? Com o medo. O afogado está vivendo a partir do medo. Qual que é a diferença? Quando eu vivo a partir do medo, eu começo a criar uma condição na minha cabeça tal de descontrole da situação, aonde então eu começo a me entregar para a emoção. A circuitaria começa a funcionar toda, aquele sistema que eu comentei com vocês do tálamo com córtex, com hipocampo, com hipotálamo, com símbolo, giro do símbolo, aquilo entra em um curto circuito, ou seja, o circuito que era longo passa a ficar curto, aquilo vai direto para um lugar chamado amígdala, que é um elemento aqui do teu sistema límbico, que ele te sequestra toda a capacidade de racionalização. Ou seja, todo o aparato neocórtico perde função, porque ele então passa a viver a partir dessa emoção. A emoção vai vindo, daqui a pouco a pessoa se torna a emoção. Ela não é mais um ser humano, ela é um animal em busca da sobrevivência. Presta atenção nisso. Por outro lado, o salva-vidas, ele está com a emoção. O sistema dele funcionou, aquele circuito todo funcionou, o sistema começou a soltar cortisol, começou a soltar adrenalina, o estômago, o intestino para de peristaltar. É natural acreditar que é científico, né? E acreditem, não é uma crença, é um fato. O sangue, ele vai para as extremidades. É por isso que as pessoas ficam pálidas quando sentem medo, porque o sangue tenderá a ir para os músculos mais graúdos, né? Para os músculos superiores, para que você entre num momento de fuga ou luta, né? E nesse momento, os grandes músculos do salva-vidas vão ter que ser usados para levá-lo até o afogado. Aí você tem alguém, um salva-vidas com medo, porém com elementos da razão, né? Mais razão e menos emoção. E você tem do outro lado uma pessoa com muita emoção e nenhuma razão. Haverá diálogo? Haverá acordo? Haverá harmonia nessa relação? Não haverá, né? Então o salva-vidas, o que ele faz? Ele tem um procedimento, ele tem um protocolo para lidar com esses momentos de tensão. Isso é tremendamente brilhante, né? Você ter um protocolo para lidar com momentos de tensão. Se você tem medo de lidar com o seu chefe, crie um protocolo para lidar com ele. Se você tem medo de conversar com seu marido, sua mulher, crie um protocolo para você ter um pouco de liderança sobre si mesmo em momentos sobre o qual você não tem liderança. Circunstâncias que você não tem a liderança, mas você tem liderança sobre você. Então, nesse momento, o salva-vidas chega e fala assim, senhor, ele dá uma voz de comando, senhor, o senhor fique tranquilo, porque eu vou lhe tirar do mar. Você acha que o afogado ouviu alguma coisa? Ele conseguiu receber o estímulo, passou pelo tálamo, passou pelo neocórtex, passou pelo símbolo central, passou pelo... Não passou nada disso, ele está apavorado, ele é involuntariamente, inconscientemente, um servo, um escravo da emoção. E aí, nesse momento, ele dá a voz de comando. Mas o que o afogado quer? Ele quer se salvar. Então, ele nada, ele se debate em direção ao salva-vidas para se agarrar ao salva-vidas. Aí é a hora do salva-vidas ter a frieza, porque se o salva-vidas se permite, se ele tem pena do afogado e vai dar um colinho para o afogado, o que acontece? Os dois morrem. Isso vale também para pais e filhos em situações de necessidade. Se um filho está em necessidade, ele está se afogando. O pai ou a mãe tem que ser o salva-vidas. Se ela se afogar junto, morrem os dois. Tudo bem? Tipo máscara de oxigênio. Se você pega a máscara, ela cai, você bota na outra pessoa primeiro, você morre junto.
Bote em você, se prepare, depois você se ofereça. Se prepare, depois você estenda esse preparo ao outro. O salva-vidas passa o dia inteiro se preparando, para na hora que for necessário ele estar pronto. Aí então ele dá a voz de comando. E o afogado, nada de ouvir, de entender. Então ele apavorado, o salva-vidas vai e fala, senhor, eu vou lhe pegar, o senhor fique calmo. É o procedimento, é o protocolo. E ele não obedece. Aí o salva-vidas pega o cara e afoga o cara. Afoga o cara para ele diminuir um pouco aquele ímpeto das emoções e aquele ímpeto dos movimentos que vai impedir o salva-vidas de tirar e ainda coloca a vida do salva-vidas em risco. E o cara sobe com ar, ele continua se debatendo, o salva-vidas vai e pum, dá uma pancada na cabeça do cara, né? Nesse momento o cara meio que se desfalece, o salva-vidas vai, pega o cara e tira ele do mar. É razoável acreditar que em algum momento esse afogado vai sentir uma certa raiva do salva-vidas, mas em todo o resto da sua vida ele vai ser grato, porque o salva-vidas cumpriu a sua missão, o salva-vidas atingiu o seu resultado. O papel do salva-vidas era tirar o sujeito da dor e fazê-lo sobreviver e fazê-lo viver ad eterno. Então, turma, essa é uma metáfora, uma analogia, uma figura, né, uma alegoria que deixa bem claro o que é uma pessoa que vive com a emoção, né? Eu sinto medo, mas eu tenho equilíbrio entre minha razão e minha emoção e posso aprender a lidar com isso. Ou então eu sinto medo, em alguns minutos eu me sinto o medo, eu me torno o medo, e aí não tem voz que entre, não tem imagem que penetre, não tem raciocínio que opere, e nesse sentido então eu me torno um animal irracional. Eu tive uma experiência em 2011 para 2000, não, mentira, em 2010, foi 2010, porque foi na Copa do Mundo isso. Em 2010 eu estava em Porto Alegre, eu ia dar uma formação em coaching para uma entidade da qual eu fiz parte durante alguns anos aqui em São Paulo, e eu fui dar uma formação em coaching lá em Porto Alegre, e um dos alunos, que na época trabalhava na Dell, né, ele me convidou para, junto com uma das alunas, né, uma senhora muito simpática, que até hoje a gente é muito amigo, a Catarina, de vez em quando ela aparece por aqui, nos convidou para irmos antes. Eu cheguei no aeroporto à noite, numa quarta-feira, ele me pegou no aeroporto e me convidou para ir lá assistir, para ir lá ver um mercadinho que ele tinha comprado num bairro lá de Porto Alegre. E eu fui, ele e Catarina, e depois iríamos jantar. E aí a gente estava lá no mercadinho, era umas 8, 9 da noite e tal, né? Aí entrou um rapaz correndo e depois entrou um outro rapaz com arma na mão. E falou, pessoal, fica tranquilo, isso é um assalto, né? Aí nesse momento, né, já com algum conhecimento desse tema, já com algumas informações sobre isso, eu procurei viver com o medo, mas não a partir do medo. Então, você acredita em mim, você pode testar. Sempre que você estiver num estado de medo, comece a respirar fundo, porque a tua respiração é curta, naturalmente curta, porque as pessoas não prestam atenção na respiração. Começa a ampliar essa respiração. Comecei a respirar, peguei a mão da Catarina já uma senhora idosa naquela época, né? E aí eu fiquei, ela falou, Luiz, o que vai acontecer? Eu falei, nada, não vai acontecer nada, ele só está fazendo o trabalho dele, tá? Modelo mental operando, né? Que era o trabalho dele, né? Sem julgamentos, era o trabalho dele. Então ele foi, pegou, tal, não sei o que, aí queriam pegar uma televisão. Aí ele chegou para mim e falou assim, vai lá ajudar o pessoal a pegar a TV. Eu falei, claro, não, pois não. Aí fui lá, ajudei o pessoal, eu estava com, sobretudo, estava muito frio, né? E estava com um aparelho, um BlackBerry aqui no bolso. Aí ele chegou, o que é isso aí? Eu falei, isso aqui é um celular, passa para cá. Eu falei, mas tem muita informação aqui dentro, passa para cá. Eu falei, pois não, está aqui o celular. E aí, na hora, é importante ter em mente que eu tenho objetivos de vida muito mais importantes de futuro do que naquele momento. Porque se eu só quero fugir daquela dor, eu tendo a reagir. Se eu tenho um propósito, ou se eu tenho um projeto de vida, eu tendo a trocar, perder aquela batalha, mas ganhar o futuro. O fato é que depois ele pegou o celular, pegaram as coisas, foram embora. Aí, depois que eles foram embora, é que toda aquela descarga de adrenalina, toda aquela descarga de cortisol, o corpo sente, aí nós três ali nos desabamos, e aí sim tivemos nossas reações, né? Minha primeira reação foi ligar para casa, falar com as minhas filhas, a reação da Catarina foi meio que chorar, o Ronald também e tal, enfim.
Então, esses são momentos, pessoal, onde nós nos conhecemos, né? Muitas pessoas dizem assim, eu jamais reagiria a um assalto. Tá bom, até a hora que você viver um. Eu jamais brigaria com alguém, até a hora que você viver um. Por isso que o treino é importante, a preparação antecede a vitória. E por isso é importante você se preparar. Se preparar é se autoconhecer. E se autoconhecer, galera, é entender como é que você pensa, como é que são os seus modelos mentais, e como é que você sente, como é que são os seus padrões emocionais. A verdadeira transformação humana se dá nesses dois elementos, ok? Espero que você tenha gostado. Teve uma parte mais árdua aí, mais dura, mais hard, que é a parte mais neurocientífica, mas é um treino bacana para a gente também se acostumar com isso. Os caras levaram décadas para descobrir esse negócio. Aliás, o nome dele é James Papez. O que eu observei aqui foi o círculo de Papez, né? O circuito de Papez, um neuroanatomista americano que desenhou esse modelo em 1937, se eu não estiver enganado, e é muito legal saber sobre isso e depois estudar mais sobre isso e se tornar mais senhor de si mesmo. Tá legal? Galera, muito obrigado. Amanhã a gente vai falar sobre sistema de valores, hein? Amanhã o tema é trepidante, vai mexer muito com modelos mentais e padrões emocionais. Não perde, tá bom? Boa jornada, força sempre, que vamos com tudo. Ótima quinta para você. Até mais. Tchau.